Há poucas horas, um avião de carga americano foi destruído em pleno voo. Às 17h15, um MD-11 da UPS decolou de San Juan, transportando eletrônicos e suprimentos médicos de alto valor, avaliados em mais de os 70 milhões de dólares, para o que deveria ser um voo de rotina sobre o Caribe. A aeronave seguiu em direção à sua rota planejada sobre o espaço aéreo venezuelano, uma área que havia registrado um aumento acentuado nos ataques aéreos. Contudo, nada indicava que uma ameaça já estivesse em curso. O que a tripulação não conseguia ver era uma rede oculta de equipamentos de vigilância instalada dentro do jato muito antes da decolagem, permitindo que uma unidade do cartel, com apoio externo, rastreasse cada movimento em tempo real. Quando a aeronave entrou no corredor, 5 mísseis Igla emergiram do solo e se aproximaram em segundos. 2 projéteis atingiram a fuselagem a 4.000 metros, 7 metros de altitude, destruindo o jato e espalhando sua carga pela selva abaixo. É aqui que a investigação começa, e os eventos que se seguiram levariam os Estados Unidos a uma de suas respostas militares mais rápidas em décadas. Se você quiser acompanhar o desenrolar dessa investigação, inscreva-se no Military Power para não perder nenhuma atualização. Começou com um único sinal, um lampejo microscópico captado em uma imensidão de dados que os Estados Unidos monitoram segundo a segundo sobre o Caribe. Às 17h15 daquela tarde, quando tudo parecia absolutamente comum, um alerta sutil percorreu a rede de sensores navais no corredor marítimo sudeste. O radar detectou algo que não deveria estar ali. Uma emissão térmica abrupta, forte demais, alta demais, intensa demais para qualquer aeronave comercial. Como um coração que dispara antes de um colapso, aquele pulso energético anunciava que algo inimaginável acabara de acontecer. A leitura era clara. Energia equivalente a quase 2 toneladas de TNT havia sido liberada no céu. E quando um radar naval detecta algo assim, a notícia não caminha. Ela corre. Em segundos, os dados foram enviados para os centros de comando regionais, onde analistas experientes sabiam que explosões no ar não costumam ser acidentais. O silêncio na sala de comando foi quebrado apenas pelos alarmes automáticos e pelo som frenético das teclas enquanto equipes cruzavam as informações iniciais. Mas o segundo aviso, esse mudou tudo. 6 satélites de reconhecimento do governo americano registraram simultaneamente um clarão compacto e preciso na mesma altitude onde um MD-11 de carga deveria estar subindo tranquilamente. Os instrumentos infravermelhos, sensíveis o suficiente para detectar o calor de um motor a quilômetros de distância, viram vários rastros convergirem para um único ponto, o ponto onde o clarão explodiu. E esses rastros não eram naturais. Eram estreitos, direcionados e tinham a assinatura clássica de sistemas avançados de guiamento por infravermelho. A conclusão emergiu com velocidade brutal. Aquilo não era falha mecânica, não era acidente, era ataque. E se essa revelação já te surpreendeu até aqui, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa história junto com você. Porque o que vem agora é ainda mais impressionante. Enquanto os satélites sincronizavam seus registros, a terceira camada de confirmação chegava pela rede de sensores costeiros posicionada ao longo do litoral norte da América do Sul. Eles identificaram a localização exata do clarão, uma zona onde nos últimos meses a Venezuela havia ampliado discretamente operações militares. Uma área que analistas americanos já vinham observando de perto. Os sensores confirmaram a velocidade de ascensão do calor, a forma da pluma, o desaparecimento repentino do transponder. Nada disso pertencia ao comportamento de uma aeronave com problemas. Tudo apontava para um ataque deliberado. A inteligência americana começou então a alimentar seus algoritmos avançados. Sistemas capazes de reconhecer fragmentação de guerra, composição de combustível, padrões de explosão, como se pudessem ler a assinatura de um míssil do mesmo modo que um especialista reconhece a caligrafia de alguém. O resultado foi incontestável. A explosão ao lado da aeronave da UPI seguia exatamente o padrão de sistemas portáteis de defesa aérea. E mais, havia evidências claras de múltiplos lançamentos. Não um ataque isolado, mas uma tentativa coordenada e agressiva. Nesse ponto, a avaliação deixou de ser suspeita. Tornou-se fato.
E quando um ataque dessa magnitude acontece contra um avião americano, a resposta não é opcional. A transição de análise para ação foi tão rápida que quase parece ficção. Autoridades federais reuniram os dados, formaram um panorama operacional unificado e autorizaram o que muitos consideram a decisão mais ousada dos últimos anos, a ativação da Operação Iron Response. Esse plano, sempre guardado, raramente usado, foi criado para situações em que ativos americanos são atacados de forma direta e inquestionável. Ele envolve ação naval, aérea, terrestre e inteligência combinadas para atingir um único objetivo: eliminar a ameaça antes que ela possa agir de novo. O primeiro movimento veio do mar. O destroyer USS Liberty D-108, equipado com o poderoso sistema MRL-1, recebeu ordem para preparar 4 mísseis de cruzeiro Tomahawk Block Zingo. Cada míssil carregava uma ogiva devastadora de 454 quilos, capaz de viajar centenas de quilômetros, contornando montanhas, seguindo vales, evitando radares, como predadores silenciosos que podem atacar antes que alguém perceba. Enquanto isso, a segunda etapa da operação se formava no ar. Na base em Curaçao, 2 equipes começaram a preparar 2 helicópteros ZR-Grande Chinook. Eles não levariam apenas equipamentos, levariam 50 Navy SEALs, a elite da elite, equipados com fuzis M4A1, lançadores M141, kits médicos, sistemas de comunicação avançados e 18 mil cartuchos de munição. Era o tipo de missão que exige precisão absoluta. Cada quilo carregado, cada posição dentro da aeronave, cada movimento durante o voo tinha de ser calculado. E tudo isso precisava acontecer rápido, muito rápido. Foram 22 minutos entre o desaparecimento do avião e o lançamento do primeiro Tomahawk. Apenas 22 minutos para detectar, confirmar, planejar e iniciar o contra-ataque mais rápido desse tipo desde 1988. Uma resposta que demonstrou de forma clara: os Estados Unidos não hesitariam. Os mísseis seguiram sua rota como lâminas de aço cruzando o céu. A primeira explosão atingiu o depósito de combustível, criando uma bola de fogo que iluminou quilômetros ao redor. A segunda destruiu a torre de rádio, mergulhando o complexo em caos. A terceira e a quarta atingiram rotas de fuga, bloqueando saídas e impedindo qualquer retirada organizada. Enquanto o chão tremia, os helicópteros se aproximavam silenciosamente pela lateral leste. A apenas 90 metros de altitude, abaixo do alcance de muitos radares, eles pairaram o suficiente para que os SEALs descessem por cordas e cercassem o complexo rapidamente. O confronto foi imediato. Os defensores usaram metralhadoras DRG, fuzis pesados e tentaram resistir. Mas os SEALs avançaram como um único organismo, destruindo posições fortificadas com lançadores M141 e tomando ponto após ponto. Em pouco mais de 12 minutos, a resistência colapsou. Quando os últimos disparos cessaram, começou a fase mais inesperada de toda a operação, a coleta de provas. E o que os investigadores encontraram mudou completamente a natureza do incidente. Dentro do complexo, entre destroços e fumaça, havia caixas contendo tecnologia militar americana roubada, microchips criptografados usados em radares navais, componentes de comunicação, sistemas sensíveis que jamais deveriam sair de ambientes controlados. Encontraram também equipamentos capazes de interferir em sinais de comunicação, exatamente o tipo de interferência registrada momentos antes do MD-11 ser atingido. Mas o choque maior veio dos fragmentos de míssil. As marcações de série indicavam que os armamentos faziam parte de um lote de mísseis Igla que havia circulado por 4 países diferentes e que, segundo registros de transações internacionais, tinham sido pagos com fundos ligados a um oficial militar venezuelano. Foram rastreadas transferências de mais de 12,8 milhões de dólares em esquemas envolvendo empresas de fachada e contas offshore. Era o elo que faltava. A investigação concluiu que o ataque não havia sido obra apenas de um grupo criminoso. Havia coordenação, financiamento, apoio logístico e envolvimento direto de agentes ligados a um Estado.
A escala do incidente deixou de ser regional e se transformou em uma ameaça internacional. A resposta política veio rápida. 3 figuras da defesa venezuelana tiveram seus bens congelados e foram excluídas do sistema financeiro internacional. Os VOA passaram a monitorar continuamente 2 bases navais estratégicas na costa norte da Venezuela com drones de vigilância. Parceiros regionais foram acionados, novas medidas de cooperação foram estabelecidas e a rede utilizada pelo grupo começou a ser desmantelada peça por peça. A Operação Iron Response, no fim, não apenas destruiu depósitos de armas e neutralizou combatentes. Ela interrompeu uma cadeia de financiamento internacional, interrompeu rotas clandestinas e cortou mais de 48 milhões de dólares em recursos da organização responsável. Mas talvez o mais importante seja a mensagem deixada. Quando vidas americanas e a estabilidade regional são ameaçadas, a reação não é apenas militar. É diplomática, econômica, estratégica, implacável. No fim, mesmo após o eco das explosões desaparecer, a pergunta que paira no ar é inevitável. Quem mais estava por trás disso? E qual seria o próximo passo se o ataque tivesse passado despercebido? Esses canais sustentavam silenciosamente as engrenagens de aquisição, recrutamento e logística da rede criminosa. E sua eliminação não foi apenas uma vitória tática, mas um golpe direto no coração daqueles que tentavam manter influência na região. Cada enlace destruído era como cortar um nervo vital. E enquanto os analistas contabilizavam o estrago, uma verdade se impunha. Essa operação marcou mais do que um avanço, marcou um limite. O sucesso também expôs ao mundo, de forma incontestável, o alcance das capacidades militares americanas. Os mísseis Tomahawk, vindos de além do horizonte, demonstraram a precisão quase cirúrgica de plataformas projetadas para eliminar alvos de alto valor sem colocar uma única vida em risco. E quando o eco das explosões ainda pairava no ar, as equipes SEAL surgiram no terreno com a mesma frieza calculada de quem já operou sob pressão incalculável. Em minutos, a área alvo estava assegurada, revelando por que esse nível de treinamento não é apenas uma vantagem, é um divisor de águas. A junção perfeita entre elementos aéreos, navais e terrestres criou uma força única, onde cada peça se movia como parte de um organismo maior. Nenhuma baixa, nenhum erro crítico, apenas eficiência. E esse resultado não apenas concluiu uma missão, redefiniu o que significa resposta conjunta, mas o impacto real, aquele que não cabe em relatórios, ultrapassou qualquer ciclo de perdas ou recuperação. Essa operação reafirmou algo que muitos parecem esquecer até que a realidade os force a lembrar. Os Estados Unidos defenderão seus cidadãos e seus interesses. Não importa a complexidade da ameaça, não importa o quão distante esteja a fonte do ataque. Às vezes, basta um único golpe cirúrgico para alterar o equilíbrio de poder e redesenhar o ambiente onde grupos hostis pensam poder agir impunemente. Porque, no fim das contas, dissuasão não é apenas força. É a disposição de usá-la quando todos acreditam que você não vai. E essa foi a mensagem silenciosa, porém retumbante, deixada nas cinzas daquela operação. Aqui, a investigação se encerra. As peças foram examinadas, as respostas encontradas. Mas o eco dessa ação continua reverberando, sugerindo que outros capítulos ainda podem surgir desse mesmo fio de tensão que percorre o mundo. E se esta história já te deixou com a sensação de que algo maior se aproxima, espere até ver o próximo desdobramento que está chegando ao canal. Compartilhe suas opiniões e inscreva-se no Military Power para acompanhar tudo o que ainda está por vir. Porque, como você já percebeu, nada termina realmente aqui.